Quarta reflexão sobre a criptonita. Versículo 5, ela rouba o nosso ânimo. Rouba o nosso ânimo. Versículo 5 diz que diante disso, o povo desanimou-se completamente. Eles não conheciam o William. Eu estava olhando, ele falei, será que o William não vai dar os pulinhos? Porque de manhãzinho o corpo ainda está meio duro, né? Tem que aquecer um pouco. É isso aí, William. Mas aqui o povo, no efeito da criptonita, perderam o ânimo. O povo desanimou completamente. Qual foi a causa, gente? Qual foi a causa do desânimo aqui? Foi o pecado deles. Eu não gosto de falar essa palavra. Como diz um pastor lá em BH, ele fala que os cristãos agora chamam pecado de problema. Ah, estou com uns problemas aí. É problema ou é pecado? A causa do desânimo deles foi o pecado. Eles não reconheceram aquela situação ainda. Eles não reconheciam. Então o que é que precisa acontecer, gente? Eu tenho que reconhecer, saber de fato o que é que está acontecendo comigo, para eu poder tratar. Se eu não encaro, se eu não reconheço o que está de fato acontecendo comigo, eu não vou conseguir tratar. Então segura lá. Você está cansado? Você está cansado? É cansaço. Sabe como é que se resolve cansaço? Orando. Não, descansando. Está cansado? Descansa. Tem gente que não tira férias direito. O ano passado a gente teve que puxar o Daniel e falar assim, sai daqui. Já viu gente falar assim, sai da igreja? Você não vem para o culto. Mas por quê? Vocês lembram da pandemia o ano passado inteiro, né? O Daniel em todos os cultos aqui, fazendo. Ele precisava tirar férias. Eu falei, você vai tirar férias do ministério também. Se você quiser vir no culto, você vem ou você vai viajar. Mas não aparece, é porque precisa de descanso. Cansado, precisa descansar, gente. Ou pelo menos fazer alguma atividade física, sair do sedentarismo também. Porque muitas vezes você está cansado por falta de movimento do corpo. Entenda o que é que você tem, o que é que está roubando o teu ânimo. É emocional? Eu oro, amém, Deus pode tratar sim, mas tem ferramentas também, vai no psiquiatra. Aí o pessoal sabe o que faz? Aí ele pega lá, ele muda o remédio, ele toma quando ele quer. Ele é melhor do que o psiquiatra, do que o médico. Aí ele vai, no psicólogo eu não vou, não sou doido, eu não preciso ir. Eu canso de atender pessoas, aí ela está com problema emocional, depressão, não sei o quê. Aí vai no psiquiatra, vai. Toma os remédios direito? Não. Vai na terapia? Não. E quer melhorar. Reconheça o que você tem. É vazio espiritual? Gente, vida espiritual só tem uma coisa. Tenha fé e se arrependa. Ou primeiro arrependa-se e tenha fé. Reconheça que você é pecador, que você necessita de Deus. E creia que Jesus pagou tudo para que você possa viver uma vida diferente. Amém? Exemplos bíblicos. Só exemplos bíblicos aqui. Acho que dá tempo. 2 Coríntios 7, 9 a 10. Falar de tristeza. Já viu Deus falando de tristeza? A gente só fala, Ita pregou outro dia de alegria, né? Agora vamos falar da tristeza de Deus. Deus quer que você fique triste hoje. Amém? Amém, Célio? Célio ali conosco, Célio e Rose, bem-vindos, viu? Deus quer que você fique triste hoje. Vou ler para você. 2 Coríntios 7, 9 a 10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Você quer salvação? Tem que passar pela tristeza segundo Deus. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Dedicação, desculpas, indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Outro exemplo, Hebreus 3,13. Eu gosto demais desse versículo aqui. Pelo contrário, o livro de Hebreus foi escrito para judeus que se converteram e depois estavam querendo voltar ao judaísmo. Escrito para pessoas aqui cristãs que no meio da pandemia está meio assim, né? Inclusive, gente, eu tenho conversado com alguns pastores amigos e eles dizem, família tal, eu tive aqui 10 famílias, 5 famílias que não querem mais saber de ir para a igreja, não querem saber de Deus mais. A pandemia foi exatamente um canto do galo na vida dela, ela desviou mesmo. E gente que era comprometida na comunidade. Aqui eu ainda não vi, né? Ou está escondendo de mim, ou de alguns. Vamos cavar aí, gente. Me ajuda, pelo amor de Deus. Que é um negócio maluco que está acontecendo. O ânimo espiritual está sendo roubado. Hebreus 3,13 diz assim, isso aqui deveria ser prática da nossa vida, para a gente não perder o ânimo. Encorajem
ou exortem, nas traduções antigas, encorajem uns aos outros, não é só o líder encorajando o liderado, não é só o pastor, encorajem uns aos outros todos os dias, isso mesmo, todos os dias, para que, durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém tenha o coração endurecido pelo engano do pecado. Encorajem uns aos outros. Amém, gente? Então, pensa bem para você, o que é que pode estar roubando o nosso ânimo? Analisa. O que é que tem roubado o meu ânimo? O que é que eu preciso fazer? Tem pessoas vivendo luto. Viva o luto. Vai ter que passar por isso, a dor, vai ter que passar pela dor. Mas você vai se levantar. Não deixe o luto tomar o lugar da esperança no teu coração. Porque ela existe, ela é real. Quem sabe o que tem roubado o nosso ânimo foi algo que aconteceu, eu preciso me arrepender e me levantar. Quem sabe o que está roubando o meu ânimo é falta de atividade, é sedentarismo. Quem sabe o que está roubando o meu ânimo é algo maligno. São pensamentos malignos sendo colocados na minha cabeça. Como que eu sei que é maligno, gente? Porque se você está vivendo, e aí vem pensamentos na sua cabeça, dizendo que você não presta, que você é um coitado, isso é de Deus ou do diabo? Ok? Dizendo que não tem esperança, isso é bíblico? Não, não é bíblico. Então você tem que agir contra esses pensamentos que estão vindo na sua vida. Amém ou não amém? O que é que tem roubado o nosso ânimo? Cuidado com a criptonita. Amém? Quinto lugar, quinta reflexão. Estão aí comigo, acordados? Ok. Quinta reflexão, a criptonita nos faz orar de forma errada. É bom orar, mas não orar de forma errada. E vou te mostrar no texto, versículos 6 a 7. Josué, então, depois que eles perderam lá em Ai, e perderam feio, o fácil ficou difícil, Josué, com todas as autoridades, todos os líderes, fizeram o quê? Se colocaram em oração, no contexto do Antigo Testamento. Rasgou suas vestes, prostrou o rosto em terra, diante da arca, com terra na cabeça até a tarde. Os caras ficaram o dia inteiro em oração. Mas a oração era assim: ah, Senhor, porque o Senhor não deixou lá da gente do outro lado? O sentido do texto aqui é murmuração, não é oração. Cuidado, você pode não estar orando, você está reclamando. Está achando que está orando, mas você está murmurando. Foi a mesma coisa que Israel fez lá em Êxodo 14. Deus, para que o Senhor nos trouxe aqui? Por que não deixou a gente morrer no Egito? A criptonita nos faz orar de forma errada. A aliança que o povo de Israel vivia aqui, gente, de obediência, de bênção e obediência, eles já sabiam que se eles obedecessem, o Senhor disse: vá e vocês vão prosperar, vocês vão conseguir tomar a terra que eu prometi a vocês. Se eles perderam, era para Josué cair a ficha e saber: alguma coisa de errado aconteceu conosco, e não foi com Deus. Não foi Deus que falhou, fui eu que falhei. Era para Josué acordar. Mas muitas vezes a gente vive dessa forma, fazendo orações erradas. Lembra quando o povo de Israel, ainda com Moisés, estava diante do Mar Vermelho? Chegou diante do Mar Vermelho, depois de tanto milagre que Deus fez, o que Moisés começou a fazer? Começou a orar. E Deus fala: levanta essa bunda do chão e avance o mar, passe que eu estou com você. Para que você está orando? E muitas vezes não é oração, é lamentando. Tem cristão que ele vai orar se ele deve ir no culto. Eu vou orar se eu devo evangelizar. Eu vou orar se eu devo fazer missões. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu perdoe. Isso é oração errada. Amém, Rodolfo? Vou dar exemplos de orações erradas aqui em alguns textos. Eu gosto de citar isso aqui, 1 Pedro 3,7. Quem é casado aí? Para os casados. Orações erradas, ó. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça de Deus, do dom da graça da vida, de forma que não sejam impedidas as suas orações. Você pode estar orando de forma errada, hein, Anderson? Ó, a Lindsay já chegou aí. É. De que forma essa oração está sendo errada? Do seu jeito que você está convivendo com o seu cônjuge. Outro exemplo de oração errada. Jesus ensinou a oração certa, lá em Mateus 6. Quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai Nosso.
Tem um monte de gente que ora todo nome. É cada nome que as pessoas oram aí. Tem santo para todo tipo. Jesus ensinou a gente a orar a quem? A Deus, Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Olha a oração certa. Que Deus seja santificado na minha vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí você chega a Deus, eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não, você está orando errado. A oração certa é Deus seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E assim continuam os exemplos. Mas ainda bem, gente, que mesmo a gente orando muitas vezes errado, Deus nos socorre, Deus nos ajuda. Tem um outro texto que é lá de Romanos 8, 26 e 7, do Espírito Santo, diz que da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que bênção. Até mesmo as orações erradas que a gente faz, o Espírito Santo pega tudo aquilo, as palavrinhas, e traduz tudo para chegar diante do céu corretamente. Amém? Glória a Deus, porque Ele nos ajuda. Mas a criptonita muitas vezes nos faz orar de forma errada.